Bom dia, meu nome é Luiz Viviane, eu vou ser o mediador do dia de hoje, do terceiro encontro de estudo sobre Michel Foucault, Afrodisia, Carne e Sexualidade. Eu vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo cacheado, de bigode, óculos preto e camisa verde, sobre um fundo branco. O terceiro encontro de estudos sobre Michel Foucault é Afrodisia, Carne e Sexualidade. É, é realizado pelo Projeto de Extensão Jaguar do Foucault, grupo de estudos vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Subjetividade, Ética e Política do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. Os convidados do segundo dia desse ano são Malcolm Guimarães Rodrigues e Fábio Gesueli. Malcolm Rodrigues é professor titular da DCHF, da UFES e professor colaborador da PPGF, da Universidade Federal da Bahia. Atua nas áreas de História da Filosofia Contemporânea, Ética e Filosofia da Psicanálise, líder da Gesto Franco, grupo de estudos em Filosofia Francesa Contemporânea, fundador e membro da comissão permanente da EFIBA, Encontro de Filosofia da Bahia, coordena o projeto de pesquisa Sexualidades Encarnadas, a genealogia da subjetividade de Foucault, da experiência da carne à patologização da sexualidade. Seu trabalho mais recente é o livro O Governo da Vontade em Michel Foucault, em fase de revisão. Malcolm vem pesquisando o tema da carne há anos, antes mesmo da publicação do Confissões da Carne por Foucault. A sua fala hoje vai se intitular A Genealogia e o Governo da Vontade. Temos também hoje o Fábio Gesueli, que é doutorando em História Cultural pela Unicamp, onde realiza sua pesquisa sobre a obra de Michel Foucault e temas como cristianismo primitivo e neoliberalismo. É membro dos grupos de pesquisa Gênero, Experiências e Subjetividade, vinculado à Unicamp, Ética Política e Religião, questões de fundamentação, vinculado à PUC Campinas. É um pesquisador ativo, presente em diversos espaços da comunidade acadêmica e tem deixado evidente suas contribuições ao debate e marcando sempre presença no nosso grupo também, com grandes colaborações. Hoje nós vamos ter a fala dos dois palestrantes e em seguida a gente abre para as perguntas que vão ser feitas pelo chat. Eu queria convidar, por favor, o Fábio, se ele quiser se apresentar. Bom dia, pessoal. Bom, acho que em relação, né, essa apresentação mais formal, eu deixo pelo Luiz mesmo, agradeço a apresentação. Agradeço o convite, né, é muito bom estar aqui com vocês mais um ano. Falei ano passado e falo novamente o quanto eu fico feliz, né, dessa oportunidade de jovens pesquisadores apresentarem o trabalho, né. Acho que é muito importante para a gente ir se habituando com isso, né, e com fazer esse trabalho. E agradeço também a professora Cristiane semana passada, ao Malcolm, a professora Margarete na próxima semana, né, de comporem as falas aqui com a gente. E também ao pessoal do grupo Jaguar do Foucault, né, a Alessandra, o Márcio, o pessoal da organização. Então, em relação ao tema da carne, né, para iniciar e a gente ficar no tempo, eu pensei em escrever algum texto. Eu vinha trabalhando com alguns textos do Cassiano, né? O João Cassiano, que é um padre da igreja, um dos fundadores do monasticismo no Ocidente, né? Que o Foucault analisa não só no Confissões da Carne, mas em alguns outros trabalhos, né? Os cursos e alguns textos. E então pensei em produzir algo nesse sentido para falar um pouquinho dessa ideia da experiência da carne, né? Eu vou fazer a leitura aqui do texto que eu preparei, e o que leva ao nome, né? Como vocês já viram, o suave perfume da obediência, nota sobre o ascetismo cristão a partir da análise de Michel Foucault. Então, vou iniciar a leitura do texto. Só um segundo. Então, vamos lá.
Gostaria de começar esse texto resgatando o diálogo entre Ivan e Alyosha no romance Os Irmãos Karamazov, uma das obras-primas de Dostoiévski, publicado em 1880. Nessa conversa entre os dois irmãos, a saber, respectivamente, um voraz praticante do ateísmo e um noviço na arte ascética cristã, Dostoiévski constrói uma célebre história contada pela personagem Ivan, que configura o quinto capítulo do quinto livro da obra. O título desse capítulo apresenta o principal personagem dessa história, o Grande Inquisidor. A narrativa descrita por Ivan se encontra e se forma diante uma série de problemas tangenciados por questões filosóficas, históricas, políticas e sociais. É possível dizer que o conteúdo narrado por Ivan tensiona as ideias de livre-arbítrio, liberdade e de uma suposta natureza humana operada por um fundamento último que seria de ordem transcendente. Assim, percebe-se uma profunda angústia provocada pelo incômodo escatológico que a narrativa de Ivan coloca ao leitor. A primeira cena da prosa se passa na cidade de Sevilha, nos piores dias da Inquisição que o século XVI presenciou. O evento, que ocorre nas ruas dessa cidade espanhola, poderia ser classificado por alguns como a segunda vinda do Salvador. Afinal, é isso que ocorre, emanando uma infinita piedade e fomentando coros de ordem como Hosana, o que se vê entre os homens é Jesus Cristo perambulando, como fez nos 3 anos que precedem sua crucificação. Ele exerce um enorme dispêndio miraculoso, estendendo seus braços para o povo e abençoando-os, cobrindo a multidão com sua força de compaixão e cura, de forma que faz vibrar o coração dos homens. O povo chora e beija o chão que ele pisa, e não é por menos. Faz cegos enxergarem e ressuscita mortos. De fato, só pode ser ele. Durante o êxtase de agitações, gritos e soluços da multidão perante os atos que foram ali praticados pelo Messias, aparece uma figura esguia e sombria, um velho por volta de seus 90 anos. O tempo de sua presença ali tinha sido suficiente para que ele tudo tivesse visto, como um grande vigilante escondido que observa a amélica, passageira e rebelde alegria de seus prisioneiros. Essa nova personagem que aparece na prosa de Ivan é o Grande Inquisidor. É o discurso proferido por essa personagem que nos interessa aqui. O povo, ao vê-lo acompanhado de sua polícia eclesiástica, é tomado por um denso sentimento de sobriedade, de forma que agora a aura instaurada pelas ruas de Sevilha não é mais aquela da parúzia, mas antes aquela da infalibilidade da Igreja Romana e de seu Santo Ofício. O cenário que podia ser visto agora é aquele de um silêncio característico, de um povo que está tão habituado, tão submisso, tão obediente e tão trêmulo, que os guardas, que os guardas da igreja abrem caminho pela multidão e, seguindo a ordem proferida pelo dedo indicador do grande inquisidor, efetuam a prisão de Nazareno. E assim, o autor da sentença benze o povo que agora está inclinado perante seus pés e parte em profundo silêncio. A segunda cena da prosa se dá nas trevas profundas que engolem a cela onde o Salvador é preso. O grande inquisidor vai até lá e um monólogo é estabelecido de sua parte. A ênfase de sua fala será responsabilizar aquele homem preso como autor de um terrível crime contra a humanidade, incitar a liberdade nos homens. E o remédio desse crime é claro e não poderia ser outro: a autoridade exercida por aqueles que aceitaram Roma e a espada de César e se declararam os únicos reis da terra. Segundo o grande inquisidor, por mais que os homens tenham sido criados rebeldes ou herdado a rebeldia de Adão, eles foram criados para serem escravos. E ressalta que aquele que estava preso foi avisado de tais questões quando foi tentado no deserto por Satanás, mas rejeitou tudo aquilo que lhe foi dito e investiu na liberdade humana, na autonomia do rebanho. Em vez de comprar a obediência do povo com pães, de forma que a mesma mão graciosa que fornece possa se transformar na mão tirana que subtrai, sua escolha havia sido proferir que nem só de pão vive o homem. 15 séculos depois, o grande inquisidor atesta que apenas agora era possível compreender a veracidade das questões colocadas pelo espírito eterno e absoluto do inimigo, em oposição ao espírito humano, frágil. A qualidade de prever as cristalizações
e contradições insolúveis da natureza humana só poderia ser formulada por um espírito tão poderoso quanto o diabo. Assim, como o espírito humano, tão frágil e de tamanha pequenez, poderia estabelecer algum tipo de luta contra o inimigo? Como poderia um espírito depravado e medíocre compreender que a liberdade e o pão da terra é um fardo pesado demais para se carregar sozinho? É claro, armado pela vestimenta da graça, fornecida exclusivamente pelas mãos dos doutores da igreja. Nas palavras do grande inquisidor, e cito ele, sem nós eles continuarão famintos, ciência alguma lhes dará pão, enquanto permanecem livres, mas eles acabarão depositando a liberdade aos nossos pés e dirão, escravizem-nos, mas nos alimentem-nos. E continua o grande inquisidor, em verdade, quem está qualificado para dominar os homens, senão aqueles que dominam as suas consciências e dispõem dos pães? O grande inquisidor instaura uma angústia perante o problema da liberdade. Cito novamente. Digo e repito, para o homem não há preocupação maior além de encontrar o mais cedo possível a quem ceder esse dom da liberdade que o infeliz carrega ao nascer. Ao encontrar o valor da submissão e de obediência absoluta perante os pastores, os homens serão felizes. Infelizes aqueles que habitam um rebanho dividido, dispersado entre os caminhos da incompreensão, fomentados por um exercício de liberdade. Santo remédio. Mas o rebanho vai se corrigir, vai se tornar obediente para sempre. Então, vamos dar-lhes uma felicidade mansa e humilde, uma felicidade adaptada a criaturas frágeis como eles. O grande inquisidor diz que até permitirão aos homens que eles pequem, contanto que seja cometido com a permissão da igreja. Após o final do monólogo estabelecido pelo grande inquisidor, a única ação, a resposta daquele que está preso na cela, será um suave beijo nos lábios pálidos do homem da igreja. O desfecho pode ser surpreendente. Em vez de queimar o Salvador como o pior dos hereges, como havia prometido mais de uma vez em sua fala, o grande inquisidor abre a porta da cela e ordena que aquele homem vá embora e nunca mais volte, e assim ele o faz. A questão que quero colocar aqui, e as palavras do grande inquisidor ilustram nesse sentido, é aquela referente ao problema da obediência. É sobre este aspecto que gostaria de me debruçar um pouco, levando em consideração as formulações elaboradas por Foucault em sua análise genealógica dos textos cristãos, principalmente aquelas localizadas no curso de 1980, o do Governo dos Vivos, e o último volume da História da Sexualidade, As Confissões da Carne. Assim, a problemática da experiência da carne será colocada em questão pela via da obediência. Um dos cernes do problema referente à análise do cristianismo na obra de Foucault pode ser colocado pela seguinte questão, explicitamente levantada nas aulas de 6 e 13 de janeiro em Do Governo dos Vivos. Uma história dos regimes de verdade que leva em consideração as relações do sujeito consigo mesmo e com os outros, na medida em que essas relações não são apenas de conhecimento de si sobre si, mas também de um exercício de si sobre si que resulta em elaboração ou transformação do estatuto ontológico do sujeito. Nas palavras de Foucault, eu cito, as relações entre verdade e o que se chama espiritualidade, ou ainda ato de verdade e ascese, ato de verdade e experiência no sentido pleno e forte do termo, isto é, a experiência como que, a uma só vez, qualifica o sujeito, o ilumina sobre si e o mundo e, ao mesmo tempo, o transforma. Final de citação. A experiência da carne localiza-se perante o mesmo problema. Em As Confissões da Carne, Foucault diz que ela deve ser compreendida como um modo de experiência localizado nessa relação de transformação de si por si. A problematização que essa questão coloca diz respeito ao fato do sujeito cristão constantemente ser chamado a manifestar o mal de si mesmo a partir de um discurso verdadeiro, que tem como função purificar o coração e extrair dos arcanos da consciência os mais íntimos segredos, a fim de expô-los à luz purificadora. A ressalva a seguir se faz necessária. Foucault é claro em relação ao problema da ideologia e da repressão, como se pode ver, por exemplo, na aula de 30 de janeiro do Governo dos Vivos. Em uma passagem que ele risca na versão datilografada das Confissões da Carne, várias outras, poderíamos elencar também para essa mesma questão, Foucault diz, cito, em suma, o esquema do código da repressão
e da interiorização dos interditos, não é capaz de dar conta destes processos que permitem precisamente aos códigos se tornarem condutas ou as condutas delinearem códigos, a saber, os processos de subjetivação. A carne é um modo de subjetivação. Final de citação. A esses processos que permitem que os códigos passem a formular as condutas dos sujeitos nas relações de si e com os outros, não encontramos uma exacerbação de interditos e dos limites entre permitido e proibido. Nesse sentido, a questão não deve ser colocada em termos do quão repressivo e severo o cristianismo foi em seu desenvolvimento ou em relação a experiências anteriores, como aquela dos afrodisia praticada na antiguidade grega. Um exemplo é a organização de um código sexual que se organiza pelo modelo do matrimônio e da procriação, que antes do cristianismo já era fomentado e tinha seu valor atribuído. Nessa mesma linha transita o argumento de Gerard Lebrun em A Neutralização do Prazer, evidenciando que uma radical mudança na geografia ética entre os séculos 3 e 1 a.C. já faz emergir aquilo que ele denomina como axioma do prazer, a saber, um movimento de destruição da possibilidade de conciliar uma vida agradável com uma vida boa. Como consequência dessa transformação ética no sistema de valores, o prazer se transforma no espaço dos pecados, das frutas proibidas e de acolhimento para as más intenções. Categoricamente, Lebrun termina seu texto afirmando que, cito, Jesus de Nazaré aí não serviu para nada. Essas coisas aconteceram bem antes do seu nascimento. Os sinos de Belém ainda não haviam soado e o paganismo já havia se apagado. Final de citação. Se retomarmos o brutal incipit das Confissões da Carne, me parece que Foucault descreve a mesma constatação historiográfica. Em suas palavras, cito Foucault, foram os filósofos e os diretores não cristãos, então, que formularam o regime dos afrodisia, definido em função do casamento, da procriação, da desqualificação do prazer e de um laço de simpatia respeitosa e intensa entre os cônjuges. Foi uma sociedade pagã que se deu a possibilidade de nele reconhecer uma regra de conduta aceitável para todos, o que não quer dizer, longe disso, efetivamente seguida por todos. Encontra-se esse mesmo regime, sem modificações essenciais, na doutrina dos padres do século II. Final de citação. A questão que Foucault coloca é referente ao modo, ao problema específico que a experiência da carne designará para o sujeito na medida em que ela passa a operar transformações no sistema geral dos valores e das preeminências éticas visadas no plano das relações sexuais. O que ocorre não é somente uma certa modificação do aparelho conceitual, mas um deslocamento do domínio de análise. Assim, a passos lentos, um outro tipo de experiência se forma, de tal maneira que as alocações éticas e morais estejam preocupadas com o problema da tentação, da concupiscência, da carne e dos movimentos primeiros. A essa nova experiência da carne instaura-se um caráter paradoxal, que pode ser lido como proveniente da própria ideia de experiência, a saber, aquela introduzida nas modificações do segundo volume da História da Sexualidade, Os Usos dos Prazeres, referente ao trabalho de elaboração de si sobre si, que representa um aprofundamento significativo das questões referentes ao problema de uma subjetividade ética e da possibilidade que o indivíduo tem de conduzir a si mesmo. Nesse sentido, o sujeito cristão que se constitui pela experiência da carne exerce um trabalho de elaboração sobre si. Mas o que Foucault observa em suas análises é que tal forma de elaboração, com suas práticas e dinâmicas historicamente organizadas em torno de uma metanarrativa sobre a natureza decaída do ser humano e do estabelecimento de uma hierarquia eclesiástica, visa produzir uma morte da vontade do sujeito. Instala-se, então, o paradoxo, como apontado por Agostinho Colombo. Cito ele. No que diz respeito à experiência da carne, Foucault pode desenvolver uma abordagem da subjetividade como elemento agente. Resta o fato de que a dinâmica da constituição da subjetividade que ele identifica nos padres conduz o indivíduo à sua própria mortificação. À vista disso, o objetivo é compreender as práticas cristãs pelas quais os sujeitos constituíram uma forma de obediência específica da experiência da carne e do seu objetivo principal, a saber, uma destruição da vontade singular do sujeito operada por um exercício de mortificação.
Em As Confissões da Carne, ao final das análises sobre a vida monástica no cristianismo primitivo, Foucault afirma: as práticas da espiritualidade cristã conduzem o sujeito a uma certa maneira de morrer para si mesmo. Passo, então, a parte sobre o João Cassiano, especificamente. João Cassiano foi um dos primeiros padres da Igreja Primitiva. É ele o responsável pelo primeiro trabalho de compilação sobre as formas de vida exercidas pelos fiéis cristãos que viviam nos desertos orientais. Quando inicia sua obra literária, tem mais de 50 anos e já havia adquirido grande experiência acerca dos preceitos da vida ascética cristã. Seus escritos são considerados como monólitos fundamentais para a fundação do monasticismo ocidental. Sua jornada de fiel inicia-se com uma década de convivência entre os monges de Belém, onde será expulso pela acusação de vincular-se às ideias neoplatônicas de Orígenes. Após tal delação, torna-se diácono em Constantinopla, sob a salvaguarda de São João Crisóstomo, que tinha sido ordenado arcebispo da cidade em 397. Pouco tempo depois, devido ao exílio que Crisóstomo será obrigado a enfrentar, proveniente de seus embates contra membros da aristocracia local e do alto clero, Cassiano se vê obrigado a abandonar a antiga Bizâncio. Não se sabe se é em Roma, pelas palavras de Inocêncio I, ou em Antioquia, pelas ordens do bispo Alexandre, que Cassiano será ordenado sacerdote. Após isso, por volta de 415, dirige-se a Marsella, na antiga Gália, onde funda 2 mosteiros. É ali que Cassiano vive até sua morte, sendo venerado e canonizado como santo da igreja. Entre 400 e 425, o bispo Castor de Apte, figura próxima de Cassiano, funda um mosteiro em Menerbes e pede para o monge elaborar diretivas baseadas na tradição ascética oriental, a qual ele era tão versado. Desse pedido surge o texto intitulado As Instituições Cenobíticas e os Remédios aos 8 Vícios Capitais. Nesse texto, Cassiano opera um movimento contrário às múltiplas emergências de práticas monásticas ocidentais, afirmando que falta a elas uma unidade, uma tradição comum que estabeleça uma regra possível de ser seguida por todos. Destarte, reúne todo o seu conhecimento sobre as práticas dos monges orientais, com o intuito de fornecer ao monasticismo ocidental tal regra comum aos seus integrantes. No prefácio das Instituições, Cassiano fala das condições que foram impostas por Castor. Cito o Cassiano. Me ordenas expor, ainda que num estilo imperfeito, as instituições que vimos serem observadas nos mosteiros do Egito e da Palestina, de maneira como nos foram transmitidas pelos pais. Pois tu não procuras a arte do discurso, na qual és perfeitamente versado, mas desejas que seja exposta com simplicidade a vida simples dos santos, para os irmãos de teu novo mosteiro. Final de citação. Assim, ao falar para um mosteiro ainda não formado e para homens que estão verdadeiramente sedentos, palavras do Cassiano, ele evita relatar os excessos da ascese, aos quais ele combate fortemente. Seu objetivo com as instituições é fornecer ao asceta cristão um caminho de correção e retificação dos costumes, a fim de que ele possa trilhar o caminho de uma vida perfeita. Nesse sentido, diz que sua finalidade é introduzir, cito, a instituição dos que renunciam ao mundo, instituição que deve introduzi-los à verdadeira humildade e à perfeita obediência. Final de citação. Nas instituições, Cassiano não fala aos ábades e superiores, mas sim aos noviços, aqueles que estão se engajando na vida monástica e que devem aprender que a obediência, dentre todas as virtudes, é a que deve ser preferida. Dentre os passos a serem tomados por aqueles noviços que desejam fazer parte da milícia de Cristo, localiza-se o exemplo que os ábades governantes das comunidades monásticas devem ser para os ingressantes. Segundo Cassiano, só se pode governar caso todos os bens pessoais tenham sido subtraídos e, mais do que isso, tenha-se aprendido que, como um bom asceta cristão, deixou de ser seu próprio mestre e que perdeu todo o poder sobre sua pessoa. Portanto, problema de uma forma de subjetividade construída em torno de uma renúncia a si, de tal maneira que o noviço asceta aprenda que sempre deve agir contra sua própria vontade. Para Cassiano,
o noviço deve estar alerta que o caminho da vida perfeita é árduo, sendo ininterruptamente assombrado pela voluptuosa luxúria do inimigo. Aquele que se entrega aos serviços do Senhor não deve se preparar para as delícias da vida, mas antes para um intenso combate contra os movimentos da carne e as tramóias empreendidas por Satanás. Portanto, para frustrar o diabo e trilhar a perfeita vida ascética, um superior ensina aos noviços que eles devem vencer sua própria vontade, ou seja, fazer tudo aquilo que ele sabe ser mais contrário às suas inclinações. Assim, cito Cassiano, as artimanhas tramadas pelo inimigo fracassam, invariavelmente, quando vê um jovem armado, não de sua vontade própria, mas da prudência e discrição do superior, pois apesar da sutileza de que se serve, não consegue o demônio enganar ou derrubar um noviço, a não ser que este lhe dê ouvidos. Final de citação. A relação de direção de consciência descrita por Cassiano visa instituir um estado de obediência que é indispensável para frear as inclinações da concupiscência e mortificar a própria vontade. Entende-se, por conseguinte, o fato de que a obediência tenha como objetivo a proficiência de si mesma. Em outras palavras, obedece-se não por fim determinado, pela qualidade da ordem ou daquele que a profere, mas sim pelo próprio fato de obedecer. O asceta cristão deve ser obediente por toda a sua vida. Compreende-se então o sentido do que Cassiano quer dizer quando afirma que o sacrifício ininterrupto tem mais valor do que um tributo pago por intervalos. Cassiano dá alguns exemplos do que seria a obediência perfeita, a fim de demonstrar essa vida simples dos santos e instruir os noviços. Um desses relatos é o do Abade João. Esse monge, segundo Cassiano, se dedicou com tanto fervor ao suave perfume da obediência, na qual ele era perfeito, que atingiu um grau tão elevado de respeito e mérito que o imperador Teodósio não se atreveria a partir para uma guerra sem antes consultar os conselhos de João. Assim, armado das palavras que vinham do céu, dado o alto grau de excelência do asceta, Teodósio obtinha a vitória, destroçando os exércitos inimigos que não esperava conseguir vencer. Mérito que só pode ser conquistado a partir dessa honesta obediência de João. Cassiano descreve aos noviços alguns dos fatos produzidos por essa tamanha perfeição de João na arte da obediência. Um deles é esse. Seu superior fincou um pedaço de pau seco na areia do deserto e ordenou que João regasse 2 vezes por dia, para que uma bela árvore nascesse e que, com sua sombra, amenizasse o calor dos monges nos dias mais quentes. Durante 1 ano, sem falhar um único dia, o asceta dedica-se fielmente ao ofício de jardineiro. Seu superior, perplexo com tamanha assiduidade do monge perante essa chucra tarefa, apieda-se sobre a situação e vai com ele até o galho, inquirindo acerca de uma possível floração. João só responde: não sei. O superior, dissimulando uma verificação no enraizamento do galho, dá um leve toque com sua mão na madeira e a tira do chão. Após isso, à vista dos olhos daquele que durante 1 ano foi tão fiel jardineiro, arremessa o galho para longe, ordenando que seu dirigido não continuasse mais com a irrigação. Essa é a graça da humildade que havia em João. As instituições morais que as instituições de Cassiano objetivam formar transitam entre humildade, obediência, paciência e a sujeição. Mas, como já ressaltado, é a obediência dentre todas essas características que deve ser a mais praticada. É apenas por ela e pela renúncia por ela possibilitada que o asceta pode se ver pregrado na cruz. Cito Cassiano: deves ter a consciência de que hoje está morto ao mundo, as suas obras e seus desejos. Conforme a palavra do apóstolo, está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ti. Final de citação. Na leitura de Foucault, o monge é aquele que vive num povoado de ordens. Todo acontecimento deve funcionar como uma ordem que é dada e o monge deve reagir a ela como... Todo acontecimento deve funcionar como uma ordem que é dada e o monge deve reagir a ele como uma ordem. De tal maneira que o cosmos do monge seja uma incessante trama ordinária onde todos os seus atos devem ser respostas para ordens recebidas ou permissões concedidas.
O resultado disso é que a única vontade que o asceta cristão verdadeiramente obediente deseja ter é a vontade de não ter mais nenhuma vontade. Após finalizar o quarto livro das instituições, Cassiano inicia o quinto livro, intitulando O Espírito da Gula. Se os 4 primeiros volumes haviam se dedicado ao problema das instituições morais que postulantes e noviços deveriam adquirir para trilhar a vida monástica, a partir de agora Cassiano se detém na luta contra os 8 principais vícios. Ele os denomina gula ou concupiscência da boca, impureza, amor ao dinheiro, cólera, tristeza, vanglória e orgulho. O monge apresenta as principais causas dos vícios da carne para ensinar a combatê-las. Desejando formar os futuros atletas de Cristo, quer ensiná-los a partir dos exemplos dos Jogos Olímpicos, onde são realizados os maiores combates. Portanto, para entrar no mundo das lutas espirituais e ser detentor da coroa da glória fornecida ao vitorioso beato contra as lutas do mundo terreno, deve-se vencer a carne e não ser mais escravo da concupiscência e das tentações do mundo. Segundo Cassiano, cito, com efeito, quem poderá acreditar que seja alguém capaz de lutar contra adversários mais fortes se este sucumbe em combate menos temerosos e fáceis, diante de inimigos mais fracos? Faço a escolha nesse texto de analisar apenas o primeiro desses vícios apresentados por Cassiano, que é a concupiscência da boca. Enquanto o asceta não for vencedor na luta contra sua própria vontade de comer, será escravo do pecado. Para Cassiano, um estômago cheio e satisfeito está inapto a vencer os combates do homem interior. Em outras palavras, o diabo é muito mais poderoso do que o apetite. O ato de comer, na esteira de uma ojeriza à condição humana, deve ser visto pelo monge cristão não como prazer concedido por uma natureza caritativa. Ao contrário, é a condição de natureza decaída que instaura a alimentação um caráter de fardo imposto ao corpo, ato necessário, não algo desejável à alma. É por tal via que Cassiano justifica a luta contra a concupiscência da boca como o primeiro combate contra a carne que o noviço deve estabelecer. Já que ninguém pode se abster totalmente da ingestão de alimentos, deve-se tomar cuidado para nunca estar próximo demais das condescendências impostas pelas necessidades corporais. Comer deve ser um exercício frugal. Seu dispêndio além da necessidade atrapalharia o severo curso da vida daquele que almeja trilhar a perfeição monástica. Assim, para Cassiano, temos, pois, de nos submeter a essas necessidades, mas o faremos como homens que se prestam às exigências da vida, sem, contudo, querer satisfazer os próprios desejos. Existe uma particularidade na luta contra a gula. Segundo as instituições, o essencial da abstinência do jejuante não é a duração do martírio ou a qualidade dos alimentos que serão ingeridos, mas, antes de tudo, o julgamento de consciência que cada monge deve fazer de si. Portanto, a regra do jejum não pode ser igual para todos em sentido quantitativo. É um caráter qualitativo que faz a regra do jejum exercer um império na vida do asceta. Isso significa que não existe uma regra uniforme de jejum a ser seguida por todos. Afinal, são diversas as possibilidades de vigor corporal, doença, idade, clima, quantidade de trabalho que foi exercida durante o dia. Até o paladar, questão individual, opera distinção entre as formas de jejum, pois, segundo Cassiano, nem todos poderiam se acostumar de uma severa refeição de pão seco. Entra em ação, então, o julgamento individual que cada um deve fazer da sua própria consciência. Cada um deve saber consigo mesmo que conseguiu frear os apetites supérfluos da gula. Caso não o tenha feito, como se portará frente às intensas paixões da carne? Para Cassiano, pergunte à própria consciência. A luta, o combate que se trava contra a gula é uma guerra interna, afinal, o inimigo está dentro de nós. Voltamos então ao problema de um sujeito constituído em uma luta que objetiva o apagamento da própria vontade, procurando negá-la ao ser constantemente obediente e seguir a vontade que emana do outro, a saber, o diretor de consciência. Quem tem vontade de comer? Eu, como asceta, sinto uma fome que provém da triste, porém intrínseca necessidade corporal de alimentos ou dos prazeres da boca contaminados pela carne.
Parece ser essa a questão colocada por Cassiano em relação à ordem do fluxo de pensamentos que deve ser estabelecido pelo monge. O movimento operado, como Foucault infere em sua análise, é o de um exercício discriminatório do pensamento, a discrécio. Esse exercício consiste em levar a julgamento as cogitações, os pensamentos que perpassam a própria alma. Assim, o asceta cristão deve constantemente confessar para seu superior tudo aquilo que é próprio da sua vontade. Ao fazer essa verbalização, o monge expõe seus pensamentos à luz e dissipa as más intenções e a vergonha que poderiam ter espaço naquilo que ele deseja, de forma que o superior modele a vontade do dirigido conforme a via régia do caminho monástico. É por meio de uma obediência integral que o asceta se vê levado a duvidar ininterruptamente de si, sendo imputada a ele uma necessidade constante de ser dirigido exteriormente. Portanto, o motor do que o asceta pensa e faz nunca é a sua própria vontade. Sua vida deve ser comandada por um exterior, um superior, um diretor de consciência que constantemente dirige o inferior em movimentos contrários à sua própria vontade. Gostaria de concluir essa parte do texto e depois ir para as considerações finais com uma última orientação de Cassiano sobre a suposta concupiscência da boca. Na imagem que ele narra, poderíamos imaginar a mescla dos suaves aromas, que oscilam entre a doçura e o cítrico, o herbal e o amadeirado. Porém, daqui, só consigo sentir o fétido odor da obediência e sua repulsa à autonomia e aos prazeres. Cito Cassiano. Nem antes, nem após a refeição feita em comum, ousa alguém levar à boca coisa alguma. Passam pelos jardins e pelas hortas. Por toda parte pendem os frutos das árvores, com aspecto sedutor. Estão à altura do peito, esbarram neles. Digo mais, cobrem o solo onde pisam. É só apanhá-los. Facilmente tentariam o monge que os vê ali, a satisfazer a gulodice. Tanto a ocasião como a abundância seriam próprias, na verdade, a provocar desejos mesmo nos mais austeros e abstinentes. Mas não. A seus olhos cometeriam um sacrilégio. Já não digo se provassem apenas uma fruta, mas só pelo fato de tocarem alguma coisa. Só provam que lhe é servido no refeitório, a refeição comum, pelo econômo, publicamente, pela mão dos irmãos de serviço. Me encaminho agora para as considerações finais. A genealogia que Foucault opera sobre o cristianismo fornece elementos para compreendermos esses relatos acerca de um tipo de obediência que, pouco a pouco, foi sendo fabricado nas subjetividades ocidentais. Nesse sentido, a leitura de Cassiano não supõe um movimento de reativação dos saberes para mostrar que, até hoje, existe algo de imutável nas formas de obediência. O que existe nos tipos de obediência ocidentais não é uma origem substancial, mas uma articulação de elementos que vai ganhando corpo a corpo, à medida em que resistências são enfrentadas. Portanto, Cassiano opõe-se às formas plurais de monasticismo que estavam emergindo para normatizar uma via régia baseada em uma metanarrativa sobre o ser humano que o marca como ser naturalmente desobediente e que necessita de um comando exterior para purificar sua vontade. O que existe na emergência das instituições de Cassiano é um cenário no qual sujeitos distintos se distribuem e se afrontam mutuamente em relações de poder diversas e historicamente contingenciáveis. O tema de uma relação de direção institucionalizada, como aquela da vida monástica, demora a se difundir no cristianismo em sua forma de poder pastoral para os leigos e aqueles que não almejavam o ideal ascético da extrema renúncia. Não é com Cassiano que a cristandade leiga conhecerá essa ascese, mas antes, e em condições diferentes, dadas continuidades e descontinuidades, com Jerônimo e Agostinho, que irão fomentar e ajustar uma pastoral cristã mundana a partir dos valores e ideais ascéticos da vida monástica. O grande inquisidor, imaginado por Dostoiévski, não fala aos noviços monges ocidentais do século IV. Sua mensagem, ao inquirir o Messias, é dirigida para uma cristandade que agora é milenar, herdeira do sonho de Constantino, responsável por dar ao cristianismo acesso ao organograma do Estado. Segundo Foucault, a partir das relações estabelecidas entre cristianismo e império,
Resulta que a igreja cristã ocupa cada vez mais facilmente e visivelmente funções de organização, de gestão, de controle e regulamentação da sociedade. Estabelece-se um outro paradoxo nessa moral cristã: associar valores e práticas forjados para uma ruptura explícita com o mundo às funções institucionais atreladas ao Estado e suas estruturas políticas. Nesse sentido, Foucault afirma, cito, produz-se assim dupla pressão, uma vinda do reforço do ideal ascético fora das formas tradicionais da vida social e inclusive contra elas. Outra, vindo do apoio recíproco que as instituições eclesiásticas e as estruturas do Estado são suscetíveis de dar uma à outra. A vida dos indivíduos, naquilo que ela pode ter de privado, cotidiano e singular, torna-se assim objeto, se não de um encargo, ao menos de um cuidado e de uma vigilância que não são semelhantes, sem dúvida, nem aquelas que as cidades helenísticas podiam assegurar, nem aquelas que as primeiras comunidades cristãs exerciam. Final de citação. É mais fácil tomar o que é de César e mediar, dar ordens para o rebanho, do que correr o risco de que ele tenha alguma liberdade e se transforme no anticristo. Segue-se a isso a mensagem paulina que nunca abandonou a moral cristã e o Ocidente. Ser submisso às autoridades temporais, ser condescendente com a miséria, prestar contas aos burocratas do império, classificar as desobediências às ordens temporais do Estado como insultos que são dirigidos ao próprio Deus, familiarizar-se com a escravidão e com as desigualdades sociais, etc. Uma outra narrativa de Ivan, na mesma obra de Dostoiévski, parece andar na contramão do discurso do grande inquisidor. Cito essas palavras, então, que ele profere a Alyosha um pouco antes da cena do grande inquisidor. Enfim, no final universal, no momento da harmonia universal, algo grande vai acontecer, e se revelará que esse acontecimento virá preencher todos os corações, apaziguando todas as indignações, redimindo todos os crimes humanos, todo o sangue derramado pela culpa do homem, permitindo não apenas o perdão, mas a justificação de tudo o que aconteceu na terra. Que seja, que tudo isso se realize plenamente, mas eu não o aceito, nem quero aceitá-lo. É por amor à humanidade que não desejo essa harmonia. Prefiro guardar meus sofrimentos não redimidos e minha indignação persistente, mesmo se eu estiver errado. Aliás, o preço dessa harmonia foi superestimado. A entrada custa muito caro para nós. Prefiro devolver meu ingresso. Como homem honesto, prefiro devolvê-lo imediatamente. É o que faço. Não me recuso a admitir Deus, mas com muito respeito, devolvo-lhe minha passagem. Em consonância ao proposto por Michel Onfray, o objetivo é trilhar um caminho ateológico, de forma que percorrer o discurso sobre Deus e suas consequências inscreve-se na crítica que irá examinar seus mecanismos mais de perto, a fim de descobrir o avesso do cenário de um teatro planetário saturado de monoteísmo, a oportunidade de uma desmontagem filosófica. E, finalmente, então, finalizando, proponho que as seguintes palavras de Foucault, em Do Governo dos Vivos, na aula de 30 de janeiro, também ilustram um movimento na contramão do discurso do grande inquisidor. Nenhum poder é um dado de fato, nenhum poder qualquer que seja é inconteste ou inevitável. Não há legitimidade intrínseca do poder. Digamos que se o grande procedimento filosófico consiste em estabelecer uma dúvida metódica que suspende todas as certezas, o pequeno procedimento lateral e na contramão que proponho a vocês consiste em tentar fazer intervir sistematicamente não a suspensão de todas as certezas, portanto, mas a não necessidade de todo poder, qualquer que seja. Eu finalizo por aqui, então. Muito obrigado. Creio que eu tenha passado um pouco do tempo. Peço perdão, gente. Nada. Muito obrigado pela sua fala. Essa foi O Suave Perfume da Obediência, nota sobre o ascetismo cristão a partir da análise de Michel Foucault. Muito, muito boa essa fala, Fábio, assim, meticulosamente se infiltrando no meu pensamento. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas e os comentários. Mas agora eu queria convidar o professor Malcolm para
para prosseguir com a fala dele, que é a genealogia e o governo da vontade. Se você quiser se apresentar também, professor Malcolm, por favor. Muito obrigado. Certo. Bom dia. Primeiramente, claro, quero agradecer o convite, agradecer mais uma vez a oportunidade de aprender e, enfim, um imenso agradecimento, né, e parabenização aos organizadores e organizadoras, professor Alessandra, professor Márcio, a equipe toda, discente. Bom, eu falo aqui de minha casa, em Salvador. Sou um homem branco, eu uso óculos, tenho cabelos e olhos claros. Estou aqui diante do oceano, falando com vocês. E inicio, então, a minha fala apresentando, primeiramente, uma justificativa para uma intervenção tanto quanto caótica, por assim dizer, que eu gostaria de apresentar para vocês uma espécie de um apanhado geral da minha pesquisa atual, que está se concretizando em forma de um livro, mas que está numa fase de revisão, porque enfrenta um problema histórico que Foucault nos legou, né, a falta de uma leitura do judaísmo. Então, eu parei minha pesquisa e estou emperrado nisso daí, não vou comentar, entrar nessa parte, mas o fato é que apresenta, então, resultados que eu chamaria ainda de parciais, mas que chegam até alguma coisa mais concreta que eu estou chamando de governo da vontade. Eu não poderia deixar de começar, falando, então, sobre esse tema que eu estou nomeando como governo da vontade, de lembrar que a minha motivação não deixa de ser também uma pergunta que nos é muito cara nos dias de hoje, que é por que o bolsonarismo? Por que o bolsonarismo? É claro que essa é uma motivação para todos nós, em alguma medida, procurar entender e atuar, como o próprio Foucault sempre nos provocou no nosso presente. Então, ela passa sempre à margem ou internamente das minhas pesquisas a questão de procurar entender em que medida, né, isso que está aí se configura e se apresenta e se mantém. É claro que eu não tenho a mínima pretensão de responder definitivamente, de esgotar, enfim, essa pergunta, mas eu não posso deixar de me referir a ela na medida em que a questão de um governo da vontade me remete inevitavelmente à liberdade, ao problema da liberdade, e é precisamente esse problema que essa pergunta, em alguma medida, levanta. Como que livremente, né, como que supostamente de maneira autônoma, o bolsonarismo se sustenta? Bom, então, para responder essa pergunta e para apresentar, como eu disse, muito esquematicamente, demasiadamente esquematicamente, a minha pesquisa, né, isso que eu estou chamando de governo da vontade, eu queria, então, apresentar, ir direto ao ponto, que é precisamente esse, o problema da liberdade. Né? Antes de falar dos termos de vontade, de governo, de genealogia, e direto ao fim da minha fala, que é mostrar que, em alguma medida, isso que eu estou chamando de governo da vontade, né, essa forma que se constituiu a partir do cristianismo de condução dessas condutas, né, ela pode ser compreendida como a produção de uma vontade obediente também, e aí eu me amparo bastante na fala de Fábio, a quem eu cumprimento, a quem agradeço imensamente, né, enfim, pela brilhante palestra, e o que, em alguma medida, me permite também tentar ir em outras direções, né, já que ele conseguiu apresentar de maneira tão bem, tão boa, os elementos
de base da compreensão disso que o Foucault chama de experiência da carne, então me permitiria pensar o problema da vontade, né? E esse problema, como eu disse, desemboca no problema da liberdade, porque o governo da vontade, ele produz uma vontade que se entende como autônoma, né? É precisamente essa a finalidade de um governo da vontade, ou desse governo da vontade que eu quero falar para vocês. A finalidade é produzir uma vontade que aparece para esse sujeito da vontade como espontânea e natural. Então, na medida em que esse sujeito apreende a sua vontade como espontânea e natural, que ele se apreende como livre. E nessa medida, a liberdade não aparece como um problema, como uma questão, mas sim como um dado, né? Portanto, ele não se questiona por que ele se deixa conduzir nessa ou naquela direção, porque essa é uma questão relativa ao problema da liberdade, né? Por que me deixo conduzir nessa direção? Essa pergunta não aparece precisamente porque essa vontade já aparece desde sempre como espontânea e natural, e, portanto, a liberdade já aparece como dada, e não como problema. É esse o meu objetivo, né? O governo da vontade, ele produz um sujeito da vontade para o qual a liberdade não aparece como problema e, portanto, para o qual não é necessário questionar por que eu me deixo conduzir nessa ou naquela direção, né? Enfim, esse é o ponto onde eu quero chegar. Eu começaria dizendo que essa palavra vontade, que me interessa já há algum tempo nos textos do Foucault, não me parece ser muito explorada na literatura de comentário, mas eu já chamei atenção em outro evento, enfim, em outros momentos, sobre a importância que tem para nós, que gostamos de Foucault, de buscar essa palavra vontade, antes, inclusive, da produção dos anos de 1970, né? O que eu fiz, e, claro, sobretudo a partir dessa produção, se a gente quiser pensar, inclusive, a partir da aula inaugural, né? E de todos os textos que vêm depois dessa aula inaugural, o primeiro curso, Aula sobre a Vontade de Saber, foram intitulados assim, né? O curso sobre, enfim, as prisões, o curso sobre o poder psiquiátrico e, acima de tudo, o curso que foi intitulado Os Anormais, que é onde eu gosto muito desse curso, quero explorar ele um pouco, e outros também. E depois, numa produção que a gente foi só conhecer depois, que alguns textos Foucault foram agora recentemente publicados, por exemplo, as entrevistas que ele deu quando ele esteve no Irã, a palavra vontade aparece, uma vontade de revolta, enfim, é um termo que me parece bastante importante e, ao mesmo tempo, pouco explorado ainda na literatura de comentário. Quero fazer um convite àqueles que se interessam pela ideia de governo da vontade, que procurem essa palavra e a gente, claro, a vontade de saber, né, e assim sucessivamente. Bom, e o que eu quero dizer sobre a vontade é que, na história da filosofia, ela é o que há de mais, digamos assim, espontâneo e natural, né? A vontade é sempre entendida como aquilo que é inerente ao sujeito. E o objetivo da minha fala é mostrar que é precisamente o contrário, né? E é isso que me desconcertou bastante, né, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, ou seja, eu me deparei com o fato de que a vontade não é espontânea e natural, ela é produzida nas formas ou em certas formas específicas de governo, né? Então, ao contrário do que, se a gente pensar em filosofia política, desde Aristóteles, passando por todos, ao Kant, enfim, a vontade é sempre aquela esfera que resguarda o campo de espontaneidade, né? E o fato é que a genealogia mostra o inverso, que a vontade pode ser produzida, né? Então, isso é um tanto quanto desconcertante na medida em que, em relação a vários problemas, como, por exemplo, o problema da liberdade, né, a vontade parece ser um elemento necessário e essencial para se pensar esses problemas, e se a gente pensa que a vontade não é mais espontânea e natural, mas sim produzida em formas de governo, tudo fica invertido, por assim dizer. Então, pensar um governo da vontade. Para pensar no governo da vontade, pressupõe que a gente entenda o que é governar, né? E o Foucault diz,
né, em vários momentos. Eu poderia remeter vocês ao curso de Segurança Territorial da População, principalmente, né, mas em outros textos, que governar é conduzir condutas, e aí é claro que a gente tem que atentar para que essa, entre aspas, definição nos remete a dois planos. Um deles é o plano que eu chamaria das relações consigo, e o outro é das relações com o outro. Por quê? Porque o termo conduzir, né, conduzir condutas, governar é conduzir condutas. Então, conduzir diz respeito ao plano das relações com o outro, porque quem conduz sempre alguém, então a gente tem que ter, né, o outro aí. Já o termo conduta diz respeito ao plano das relações de si, pois a conduta pressupõe esse sujeito da ação, né? Então, se o governo é a condução pelo outro da minha conduta, então o primeiro plano, que é o plano das relações de si, é atravessado pelo plano das relações com o outro. E isso é muito importante para entender o governo da vontade, né? O que está em questão nas relações com o outro? Eu acho que é fundamental a gente se distanciar de formas de determinação para entender a ideia de governo de Foucault, né? Ou seja, não pensar governo como dominação meramente, como imposição, influência, alienação e assim por diante, né? Por quê? Porque o governo ele pressupõe a deliberação do sujeito que escolhe ser governado, né? Então, aquele que é conduzido, ele precisa escolher trilhar o caminho, né, que é aberto pelo seu condutor. Então, é por isso que eu lembro que, ao lado das relações com o outro, aparecem as relações consigo, né, as relações de si. Por quê? Porque, para eu ser conduzido, eu preciso, então, ou deveria me questionar, né, sobre qual caminho eu vou trilhar, qual mestre eu vou escolher, qual governo eu vou, né, me submeter, de que maneira eu vou me submeter a uma forma de condução. Então, se governar é conduzir condutas, a conduta conduzida é uma prática que concerne a essas relações que o indivíduo tem consigo mesmo, e é nesse momento que a pergunta pela liberdade deveria aparecer, né? Pois o indivíduo precisa escolher ser conduzido. O problema é que essa pergunta pode não aparecer, né? E aí, ou seja, o indivíduo pode simplesmente se deixar conduzir, né? E é esse, se a gente pular uma série de coisas e aqui me aproveitando bastante né, da fala do Fábio, é isso que está em questão no governo da vontade, ou seja, na ideia de obediência cristã. Então, o que o Foucault nos mostra? Aqui eu estou resumindo muito, né? Estou lembrando para vocês, mais uma vez, que eu estou fazendo uma fala muito esquemática e que cada um dos pontos que eu estou trazendo remetem a um texto muito grande que eu deixo para eventuais questionamentos ou debates, enfim, se houver algum interesse, alguma pergunta, eu posso depurar cada uma dessas passagens que eu estou apresentando aqui de maneira muito resumida e esquemática. Então, mais uma vez, né, começo pelo problema do governo da vontade, que me remete ao problema da liberdade, e agora estou tentando explicar o que é esse governo da vontade. O governo da vontade, ele pressupõe a relação com o outro, porque eu preciso escolher ser conduzido pelo outro, né? E o que o Foucault nos mostra em relação a isso, a esses tipos de conduções? Basicamente, uma diferença entre duas formas de condução. Me parece que essa é uma das razões pelas quais o Foucault vai até o mundo pagão, né? Eu sempre reluto em pensar que o Foucault está indo até o mundo pagão para pensar contemporaneamente formas de existência. Me parece que ele está mais interessado, entre outras coisas, claro, em entender em quais condições a gente tem a passagem de duas formas de governo. Uma, que é aquela forma pagã, por assim dizer, que é a forma que a gente encontra no estoicismo, ou seja, um governo cuja finalidade é a autonomia, é a emancipação, é fazer da vida, se a gente quiser usar esses termos, um estilo, né, uma obra, e claro que nessa medida o governo é mediado por uma relação momentânea, enfim, vamos lembrar de todas as características que a relação com o mestre tem no mundo pagão, né? Esse mestre tem a parresia, esse mestre tem a palavra, ele vai conduzir, mas essa condução ela não é uma condução que deve durar ad eternum, é uma condução que deve ter um fim, na medida em que ela tem como finalidade a autonomia.
né? E a segunda forma de governo é precisamente essa aqui, que a gente viu com o Fábio, é essa forma que o cristianismo está, de alguma maneira, produzindo, né, com uma finalidade, evidentemente, estratégica, né, como a gente tem que sempre lembrar. Então, do ponto de vista do cristianismo, trata-se de conduzir a vontade para a sua obediência, né? Ora, conduzir a minha conduta de modo a que deliberadamente eu me submeta a um regime de verdade. É isso que está em questão, né? Por que eu vou me submeter a esse regime de verdade? Porque eu quero me salvar, né? É este querer a salvação no cristianismo que eu estou chamando de sujeito da vontade. É esse querer que pressupõe um sujeito da vontade, né? É esse sujeito, ou melhor, esse processo de subjetivação que está em questão, né, nessa outra forma de governo, que é o governo cristão, que é produzido e que a gente encontra as primeiras condições ali no cristianismo primitivo com o que eu chamo de experiência da carne. E daí eu precisaria, então, eu tento fazer daqui a pouquinho, depurar um pouco os elementos dessa experiência. Mas o que me interessa dizer é que por que é importante a ideia de governo? Porque ela resguarda um campo de deliberação no qual o sujeito age de acordo com sua vontade, né? A ideia de governo, ela resguarda não apenas esse campo de deliberação, mas também a possibilidade de responder eticamente por essa deliberação, né? Tanto em qualquer forma de governo que a gente pense, né? O sujeito pode responder eticamente. Esse ethos, né? Essa formação de si, essa constituição do sujeito no mundo pagão, como eu disse, a resposta que o sujeito tem que dar é precisamente a resposta em direção à sua autonomia, ou seja, é a resposta que o leva à questão da liberdade, né? Não a liberdade como dada, mas a liberdade sempre como problema, né? No mundo cristão, esse sujeito se constitui com uma dívida, né? Essa dívida é uma dívida com a sua vontade. E aí que eu entraria nos elementos dessa experiência da carne para a gente entender o que está em questão nesse sujeito da vontade cristão, né? Bom, para entrar nessa questão, é que eu falaria de uma genealogia da vontade. Por isso que o meu título é O Governo da Vontade e a Genealogia da Vontade, né? Por quê? Porque aí eu precisaria fazer uma segunda fala, né? Que é mostrar como é que eu cheguei no problema do governo da vontade. Se vocês lerem lá no Cursos Anormais, vocês vão ver que é possível pensar uma genealogia da vontade a partir de uma genealogia dos instintos, né? O que é um instinto? O instinto é precisamente o problema da vontade no mundo psiquiátrico. Quando a psiquiatria do século XIX nasce, ou seja, quando ela toma o lugar do mundo dos alienistas, ela só faz isso, claro, em função de uma demanda estratégica de poder disciplinar, de docilização sobre o corpo, de criminalização de uma conduta, de produção de um indivíduo perigoso, né? Mas, enfim, esse é o contexto do biopoder que está em questão na emergência da psiquiatria, mas o que interessa para mim dizer é que isso só acontece quando ela, entre aspas, descobre um instinto, né? E o instinto é precisamente aquilo que é de mais natural. Então, o que é uma genealogia da vontade? E a gente vê que mesmo aquilo que aparentemente há de mais natural no sujeito, que seria o seu instinto, é uma produção. E a prova, entre aspas, disso está lá no nascimento da psiquiatria no século XIX. Ela vai descobrir, entre aspas, esse instinto para conseguir mostrar que esse sujeito pode ser, sim, condenado, ou melhor, pode ser, sim, compreendido como perigoso, como anormal, em função de alguma coisa que só o olhar psiquiátrico pode ver, que é um desenvolvimento anômalo do seu instinto. E aí a gente encontra o dispositivo de sexualidade, um instinto sexual. Então, a genealogia começa pelo instinto, e ela deveria, então, fazer um caminho foi o que eu fiz um pouco, né, de volta, e esse caminho de volta, ele, sem dúvida, passa, né, pelo problema da sexualidade, e aqui, mais uma vez, lembre-se, muito esquematicamente eu estou falando, tá? E aí, vocês, se quiserem, a gente pode conversar disso depois. Então, falar muito assim, só na superfície. O que está em questão, superficialmente, nessa genealogia, né, da vontade? Começar pelo instinto, passar, claro, pelo dispositivo de sexualidade, passar pelo problema da masturbação, né? E aí compreender que esse problema é uma espécie de herança cristã. Quando Foucault fala, na aula de 19 de fevereiro dos Anormais, que, em alguma medida, boa parte das tecnologias de si
que o mundo moderno vai herdar já estavam, em relação à confissão, principalmente, a penitência, já estavam sendo, né, realizadas, pelo menos na sua forma, ainda que a partir de finalidades diferentes, no mundo cristão. Né? Então, o que estava em questão no século XVI com o Concílio de Trento, quando de fato a gente tem, né, a consolidação da confissão, é a ideia de que mais importante do que os pecados com o outro é o pecado consigo mesmo, é a luxúria, veja, essa palavra é muito importante, é o que vai ser depois o problema da masturbação, né, e depois a sexualidade e o instinto. Então, estou fazendo esse caminho de volta para mostrar que da masturbação a gente chega no mundo cristão, no problema das relações de si, da luxúria. E o que é a luxúria? A luxúria é a fornicatio, né? Claro, mais uma vez, muito esquematicamente, tem todo um caminho que é necessário fazer para explicar, né, esses termos. A fornicação, que é um termo que atravessa, né, boa parte da Idade Média, ela, vejam, é a tradução latina da palavra grega porneia. Então, fazendo essa genealogia que sai do instinto, a genealogia da vontade, que começa pelo instinto, a gente chega nessa palavra grega porneia. Né? E a porneia me remete ao cristianismo primitivo, a porneia me remete aos textos, em particular, de São Paulo, porque me parece, e eu não vou entrar nessa questão também, que São Paulo é um autor central para a gente entender o que é a experiência da carne, só que, ao mesmo tempo que São Paulo é um autor central para entender o que é a carne, e o problema da carne é o problema do desejo, né, da epitímia e da concupiscência, a gente precisa entender que esse problema está absolutamente relacionado com o problema do casamento, que é o problema que em Paulo aparece em relação à porneia, né? Que eu não vou entrar, mais uma vez, nessa questão, que é essa questão que eu disse a vocês lá no início, que está relacionada com o mundo judaico, que é necessário fazer um aprofundamento detalhado, mas aqui eu estou apresentando muito esquematicamente, né, os termos dessa genealogia da vontade. Por quê? Porque eu parei lá na minha explicação há pouco, falando que, né, a gente encontra esse governo da vontade, né, no cristianismo, e aí a gente precisa entender como é que se constitui esse sujeito da vontade, e esse sujeito da vontade se constitui, se a gente lê o Foucault, a partir do século IV, V e VI, quando a gente tem a consolidação da experiência da carne, e o Agostinho, digamos que é uma testemunha-chave dessa consolidação, quando Agostinho, na leitura muito sui generis que o Foucault faz de Agostinho, fala, segundo Foucault, de um sujeito de desejo de direito. Né? Esse sujeito aparece precisamente como um efeito do problema do casamento, que, por sua vez, emerge do problema da porneia. Então, para entender tudo, né? O que é a porneia? São as relações que o sujeito tem mediadas ou em relação com o outro, que estão no casamento ou fora do casamento, ou seja, que remetem a um adultério, e nessa medida remetem a uma prática que o sujeito tem que ter dentro do casamento de regrar a sua conduta, de regrar a conduta do outro. É esse o problema que atravessa o cristianismo primitivo, ou é um dos problemas principais que atravessa o cristianismo primitivo. Qual o problema? Como eu consigo autorizar, digamos, legitimar as relações sexuais, ou seja, como eu consigo legitimar o casamento sem aceitar a libido, sem aceitar a concupiscência, sem aceitar o prazer. Esse que é o problema que está sendo legado pela experiência que está lá em Paulo, quando ele fala de carne, de porneia, e que o Agostinho, ou melhor, que o século VI está tentando dar uma solução. A solução é a seguinte, é o nascimento do sujeito da vontade. A solução é, eu vou imputar a este sujeito, que está nessa relação sexual matrimonial, o consentimento com a sua libido. E esse consentimento se dá precisamente pela esfera interna da vontade. Então, eu preciso criar um sujeito da vontade. Por que eu preciso criar um sujeito da vontade? Porque a epitímia, o desejo no mundo pagão, e no cristianismo primitivo, de maneira geral, é uma força diante da qual eu sou passivo. Né? Então, a gente não tem um sujeito da vontade no cristianismo primitivo, não tem um sujeito da vontade em Paulo. Né? Digamos que o Agostinho está resolvendo um problema que o Paulo legou para a posteridade. Né? Então, que problema é esse? Como é que eu faço com que esse sujeito possa ser governado? Né? E já que eu não tenho o controle desse desejo, já que eu não tenho o controle desse desejo, eu posso ter o controle de uma esfera íntima, e essa esfera é a esfera da vontade. E eu só vou ter esse controle dessa esfera da vontade na relação com o outro, ou seja, no casamento, por exemplo. E, portanto, o casamento aparece como o represamento e o escoamento
né, dessas formas de subjetivação cristãs que vão ter como efeito uma forma de governo da vontade. Por quê? Porque é nessas relações com o outro, mediadas pelo problema da porneia, que o sujeito, então, vai conseguir regrar a sua vontade e a vontade alheia. O Agostinho dá, digamos que, a equação desse regramento. Ele passa pelas noções de consentimento e de bom uso do casamento, que estão lá nas Confissões da Carne, né? Então, o que o Agostinho está falando, segundo Foucault? Que o problema desse sujeito da vontade não é o objeto, meramente, do seu desejo, né? O problema é a forma como essa vontade se constitui. O que nós temos que fazer, diria Agostinho, segundo Foucault, é pensar que é na esfera da vontade, ou seja, na esfera da relação que o sujeito tem com sua própria vontade, que eu posso cobrar desse sujeito a dívida que ele tem com essa vontade. Que dívida é essa? É uma dívida na esfera do direito. Ou seja, eu posso imputar a este sujeito o fato de ter consentido ou não com sua libido, e nessa medida esse sujeito pode se responsabilizar, ou se culpabilizar, e culpabilizar o outro, e assim por diante. Então, vejam que essa genealogia da vontade, ela chega no mundo do cristianismo primitivo, e ela encontra essas condições da experiência da carne, e ela só, digamos, se consolida como um sujeito da vontade quando a gente tem todas essas condições cumpridas, né, que eu não nomeei aqui para vocês. Em primeiro lugar, o problema do casamento, que é herdado lá desde o século II, pelo menos, né, que é esse problema que eu falei para vocês, como é que eu posso validar, legitimar o casamento sem abrir mão da purificação, ou seja, como é que eu posso validar o casamento e fazer a crítica da libido que está em questão nas relações sexuais. Depois, o problema da disciplina penitencial, com o Tertuliano. Finalmente, como bem mostrou o Fábio, o problema da confissão, da sese monástica. E aí, estou resumindo muito mais uma vez, tudo isso se consolida nessa leitura que o Foucault faz do cristianismo primitivo com esse sujeito de desejo e de direito, do qual Agostinho é uma testemunha. Então, para resumir muito as coisas, nós temos que esse sujeito de desejo de direito, né, é um sujeito de desejo na medida em que ele está em tensão com o seu desejo sexual, mas é um sujeito de direito na medida em que pode ser imputado a esse sujeito a dívida que ele tem com sua vontade. Isso não acontecia no mundo do cristianismo primitivo. Essa, digamos, a distância entre Paulo e Agostinho, e é por isso que me parece ser tão impertinente a gente ir até os textos de Paulo, porque em Paulo a gente encontra, né, digamos que a equação da carne, uma vez que o Paulo me parece ser um divisor de águas, né, ou seja, o Paulo está, digamos que, apresentando uma nova forma de salvação, porque ele fala que todos estão na carne, mas nem todos vivem segundo a carne, eu não vou entrar nisso, né? E aí a carne, né, a noção de Sarx remete à noção de epitímia, que é uma força passiva. Mas como é que eu tenho controle sobre essa força? Como é que eu posso governar esse sujeito, né? Ou melhor, governar essa conduta, né? Porque eu não tenho um sujeito ainda dessa vontade. Eu preciso de um sujeito dessa vontade, ou seja, a vontade, ela é o que vem ao lado do desejo para que o cristianismo, no caso, como que é Agostinho, segundo Foucault, possa, então, pensar uma forma de governar essa vontade. Como é que eu governo essa vontade? Eu produzo uma vontade que tem uma dívida consigo mesma, essa dívida é precisamente a dívida da salvação, né? E, portanto, é porque eu quero e preciso me salvar, lembrando, como eu disse lá atrás, que eu me submeto a um regime de verdade. E aí, o que acontece como efeito disso é que então, emergem as condições nas quais se torna possível que apareça esse sujeito da vontade. O que é esse sujeito da vontade, então? É um sujeito para o qual a vontade, né, lhe é espontânea e natural. Por que essa vontade aparece como espontânea e natural? Porque ela, em alguma medida, é produzida nas relações com o outro. Vamos lembrar que a confissão é uma forma de produzir uma vontade, né? E na medida em que essa vontade me remete a que essa confissão, né, que essa relação com o outro remete o sujeito à sua verdade, à verdade de si, ela remete o sujeito à sua subjetividade, ela é um processo de subjetivação, né? Ela é a emergência de um sujeito da vontade. O que resta entender é que essa vontade aparece para esse sujeito como espontânea e natural. E aí eu volto ao começo da minha fala, né? E aqui eu tento concluir esse pupurri, que eu peço desculpas, né?
esse esquema caótico, né, do que eu chamo de governo, genealogia da vontade, né, dizendo que, então, essa vontade aparece para esse sujeito como espontânea e natural e que, portanto, para esse sujeito, a liberdade não aparece como um problema, né? Então, tentando concluir, né, e mais uma vez pedindo desculpas, né, por uma fala um tanto quanto caótica, né? A sutileza da ideia de governo é a ausência de uma coerção na condução das condutas, né? É isso que me parece que é rico nisso que o Foucault entende do que está em questão quando ele fala de governo. O sujeito é deliberadamente obediente. Não é uma alienação, uma coerção, um controle, uma dominação. Por quê? Porque está resguardado uma esfera íntima da vontade. Então, a genealogia mostra que, ao contrário do que pensa, né, boa parte da história da filosofia, né, a vontade não é natural, né, ela é produzida nas formas de governo. Ora, o governo, então, não atua exatamente sobre a liberdade, ele cerceando ou não essa liberdade. Ele atua sobre a vontade, produzindo essa vontade como obediente, né? Então, vejam que isso é muito importante, não é a vontade que causa a conduta, né? É o contrário. É quando a minha conduta é conduzida que a minha vontade é produzida. Por exemplo, na prática de confissão, como eu estava dizendo, e somente depois dessa prática, que a vontade pode ser nomeada como vontade concupiscente. Então, é necessário uma forma de governo para que essa vontade apareça, né? É aí que está o problema, não é produzir uma vontade que vai, então, aparecer para o sujeito como espontânea e natural, porque é a vontade que emerge dele, da sua subjetividade, logo vai aparecer como uma vontade inerente ao sujeito, logo uma vontade espontânea, né? E, evidentemente, que desse ponto de vista, né, produzir nesse sujeito da vontade uma obediência que é livremente escolhida, né? Ou seja, a ideia de que o sujeito pode viver em paz com a sua servidão voluntária. No campo das práticas de si, essa autonomia da vontade é sempre atravessada, né? Se a gente pensar no cristianismo, pelas relações com o outro. Então, no mundo cristão, como eu estava dizendo, o governo não só produz uma vontade, como produz um sujeito que recebe essa vontade como espontânea e natural. É isso que eu estou chamando de sujeito da vontade, que é um processo de subjetivação. Como resultado disso, a gente tem modos de subjetivação que produzem esse sujeito que tem uma convicção de sua liberdade, né? Aí que eu queria chegar, né? Ou seja, eu termino por aqui, né? Para esse sujeito, na esfera das práticas de si, vamos lembrar, né, que o governo pressupõe relação com o outro e uma relação consigo mesmo. E na relação que o sujeito tem consigo mesmo, ou seja, na esfera das suas práticas de si, a liberdade nunca aparece para esse sujeito como uma pergunta. Ou seja, sou livre? Até que ponto? O que é ser livre? Não aparece como um problema, né? Mas aparece como certeza. Logo, não há uma necessidade de questionar por que eu me deixo conduzir por essa forma de governo. Não há, portanto, necessidade de se revoltar, né, contra uma forma de governo. E daí a importância de pensar uma genealogia da vontade. Muito obrigado, mais uma vez. É isso. Muito obrigado, Malco, pela fala. Fala muito incrível. Estou, assim, me sentindo um pouco expandido, eu acho, né, pelas duas falas, assim, tentando segurar um pouco. Achei muito curioso e muito Foucaultiana a percepção de que você está pensando numa genealogia e me parece que pela primeira vez uma genealogia de um não problema, né? Que geralmente o Foucault, acho que ele costuma pensar, fazer uma história dos problemas. E eu achei muito interessante você fazer essa virada de estar pensando em que medida isso não está sendo colocado como problema, né, nesse momento. Achei muito interessante. Eu queria fazer. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu pensei a gente colocar em blocos e, enfim, pedir para vocês dois comentarem. Mas eu queria fazer um comentário também de uma reflexão que me perpassou assim, pelas duas falas, e aí, se possível, eu queria que vocês dois comentassem na medida que se sintam confortáveis para fazer isso. Que ficou me parecendo que, na minha interpretação, a ideia de um poder pastoral é uma análise que o Foucault
ele meio que deixa de fazer em certo momento, né, para passar a fazer outros tipos de análise sobre o governo, quando ele vai lá falar, enfim, em defesa da sociedade, né, ele vai passar a pensar o biopoder e tudo mais, e eu acho que ele meio que para de falar sobre a questão pastoral. E aí, enfim, não sei em que medida ela deixa de existir na leitura dele, mas pensando na fala de vocês, né, a forma como o Fábio disse, desse paradoxo de usar técnicas pensadas ali para esse mundo cristão e como elas passam a governar, né, como elas entram na administração da população. E agora, com a fala do Malcolm sobre o governo da vontade, eu fiquei com a sensação de que esse poder pastoral ele parece estar muito presente na experiência do indivíduo de como se relaciona com os poderes. Enfim, não sei necessariamente se na percepção dos governos que organizam sua biopolítica, enfim, não sei se isso se fica junto, mas me parece que na experiência do indivíduo, pelo menos de como ele se relaciona com o poder, esse poder pastoral ele está muito presente. E, assim, aí eu não sei se é estender um pouco a boa vontade de vocês, mas como eu sou estudante de psicologia e tenho aqui meus interesses em psicologia, me parece que, de certa forma, assim como esse poder pastoral continua na experiência do poder, me parece que essa experiência da mortificação de si, ela, de alguma forma, é continuada na experiência da medicina, do anormal, né, do que o Foucault chama dos gestos divisórios daquilo que o Ocidente não pode ser. Aí, se vocês puderem me dar o privilégio de comentar essa fala, eu ficaria muito grato. Fábio, quer começar? Eu acho que rapidinho, assim, quando você falou dessa questão do biopoder, eu lembrei do comentário do Senelart no final do Segurança, Território e População, e também em alguns outros momentos, né, que ele vai falar que a hipótese do biopoder ela não foi deixada de lado, né, mas um remapeamento estratégico dessa ideia de um governo dos vivos faz com que ele alargue esse tempo histórico da análise, né, e não seja só pelos mecanismos anatomodisciplinares, né, pela anatomopolítica ou pelas regulações biopolíticas, mas sim esse condutor ético dentro dessa ideia de governo dos vivos, né. Então, acho que o poder pastoral ele se insere nesse sentido, de que para tornar essa hipótese do biopoder mais ampla, ele faz essa genealogia, né, e se centra, então, nessa reflexão sobre essas técnicas de si, né, e aí aquela ideia de que a governamentalidade é esse ponto de encontro, né, entre técnicas de dominação e técnicas de si. Então, além dessa condução dos vivos pelos dispositivos anatomopolíticos e biopolíticos, né, esse fio condutor centrado nessas relações éticas, né, desses sujeitos constituindo nessa relação consigo e com os outros, né, de uma verdade, né. Acho que o início da fala do Malcolm traz muito isso, né. Por que alguém adere ao bolsonarismo, né? Qual que é essa aderência, né, à verdade que se propicia, né, nesses regimes de verdade pós o pastorado cristão? Né? Acho que iria nesse sentido, assim. Concordo plenamente. Acho que o Fábio já deu todos os elementos. O Foucault, você tem razão, Luiz. O Foucault não retoma. Acho que ele faz isso com quase tudo, né? Ele joga as coisas e depois a gente que se vira para pensar, o que é muito bom sobre certo aspecto, né? Mas ele fala em 77 ou 78, né, naquela entrevista que eu gosto muito, que foi traduzida como Sexualidade e Poder, mais uma vez, né, que ele está ali ainda com o espírito cheio ali do curso que ele vai dar no Colégio de France, né, que foi intitulado Segurança, Território e População, que a pastoral ela é uma forma de governo que se distingue daquela tradição mais romana, né, que reina sobre, digamos, uma riqueza, um território, não, que a pastoral ela que vem de outros regimes de poder, como no mundo oriental, né, e ele cita o mundo judaico, por exemplo, onde a gente tem, então, não governo meramente ou especificamente ou unicamente sobre território, riqueza, mas sim governo sobre indivíduos, né? E daí a importância que é a pastoral para o cristianismo. Então, eu acho que é importante lembrar que poder pastoral é um termo que atravessa o cristianismo e do qual o cristianismo, de alguma maneira, se apropria de maneira, né, muito rica
e complexa, mas que atravessa. A gente pode pensar em formas de poder pastoral ainda hoje, talvez, porque as características que o Foucault dá com o poder pastoral, elas, em alguma medida, podem estar presentes em formas atuais, como o bolsonarismo, né, que é a ideia, como vocês sabem, né, da individualização, de conhecer, né, de conduzir as ovelhas, enfim, o mito, tudo que está em questão lá no poder pastoral. E aí o cristianismo encontra, né, nessa forma de condução das pessoas, e não meramente de governo ou de poder sobre territórios, mas sim sobre os indivíduos, né, um elemento muito rico, estratégico de consolidação, né, de uma instituição, que vai ser uma instituição cristã. E essa consolidação, como o Fábio mostrou muito bem, ela pressupõe, digamos que o atravessamento dessas duas esferas, da esfera da relação que o sujeito tem consigo mesmo e da esfera que a relação tem sujeito com o outro. Me parece que, teoricamente, a gente possa falar de uma distinção, mas talvez, na prática, a gente tenha que sempre pensar ambas ao mesmo tempo interligadas, né? Ou seja, elas pressupõem uma a outra. Nessa medida, as relações de si remetem às relações com o outro. Por isso que a governamentalidade, como o Fábio disse, né, digamos que o desfecho do problema do poder, né, porque ela remete tanto ao modo pelo qual o sujeito se submete a uma forma de governo, de dominação e assim por diante, mas também se relaciona consigo mesmo, né, se governa a si e governa o outro, ou se deixa governar pelo outro. Obrigado pela pergunta. Bom, agora a gente tem algumas perguntas aqui no chat. E eu pensei a gente organizar elas em bloco de 2 perguntas. E aí vocês sintam-se à vontade para comentar elas como quiserem. O pessoal pode botar aí? Isso, obrigado. A primeira pergunta da Raquel Donegá. Fábio, gostaria de que falasse um pouco sobre culpa e celibato na condição de si. Por exemplo, a diferença entre fazer algo escondido e ou de modo privado, me parece que proibir é quase induzir a desobedecer. E a pergunta do nosso grupo, Chagado Foucault. Malcolm, poderia comentar um pouco mais sobre como em Paulo não havia um sujeito da vontade e em Agostinho sim? Malcolm, se quiser comentar primeiro. Certo. Então, bom, essa é uma pergunta que rende uma palestra, né? Então, eu estou pensando não só no Paulo, né, mas naquilo que Foucault próprio chama, né? O Paulo está dentro do mundo pagão, né? Ele é um pagão, é um romano, ele escreve em grego. É claro que ele, em alguma medida, pode ser compreendido como, em alguma medida, como um corte em relação ao mundo pagão, porque ele está propondo uma forma de salvação que pressupõe, em alguma medida, a imperfeição. Né? Essa é uma contenda que o Foucault cita no Governo dos Vivos, né? E me parece que o Paulo é um ponto fora da curva, porque, nas palavras dele mesmo, a gente vive na carne, né? Então, portanto, a gente vive submetido à força do pecado. Então, portanto, a gente tem que aceitar essa força e, nessa medida, né, a força do pecado, ou seja, a imperfeição que atravessa a nossa vida. E é precisamente em função da aceitação dessa vida na carne que eu posso me salvar. Então, me parece que esse é um ponto de, entre tantas outras coisas, de ruptura, né? Uma forma de salvação que pressupõe a aceitação da imperfeição, que pressupõe a vida na carne. Só que, e aí me parece que está a aproximação que Paulo tem com o mundo pagão e a distância que ele tem, e a distância que ele tem com o mundo cristão, né? O Paulo está pensando em práticas, em condutas, né? Quando a gente pensa na ideia de porneia no mundo pagão, e inclusive quando Paulo fala disso, a gente tem que pensar, traduzir isso muito mais como práticas de imoralidade sexual, e não de um sujeito da porneia, né? Ainda que pornoi seja um termo que remeta, né, a um sujeito, a um indivíduo, ao que se entrega às relações imorais, sexuais, né? A prostituição, ao adultério, me parece que esse termo no mundo pagão ele está muito mais relacionado com a prática, com a ação, né? Ou seja, não há ainda a ideia de uma interioridade, de uma vontade, de um sujeito, de um querer, né? Então, o Paulo está pensando muito mais, ou melhor, o século I e II estão enfrentando muito mais o problema de como eu consigo ter autodomínio, né? A noção de diácrasis, né, aparece no Paulo
tantas outras que são caras ao mundo antigo, eu localizei no texto do Paulo, só que se a gente pensar, a gente não pode cristianizar essas noções como os próprios padres do cristianismo fazem, né? Porque o Paulo está escrevendo no mundo do século I, ele não dá para negar que ele seja, em alguma medida, pagão, né? Então, assim, me parece que não há ainda um sujeito, por quê? E aí, esse é um ponto fundamental que eu não vou desenvolver, senão ficaria muito tempo falando, porque a noção de carne em Paulo remete à noção de epitímia, que a gente traduz como desejo, e a epitímia no Paulo é uma força. O próprio Foucault fala isso no curso Subjetividade e Verdade. Ele fala que no mundo pagão, a epitímia é uma força diante da qual o sujeito é passivo, né? Ele não tem uma atuação. Esse que é, digamos, o ponto a partir do qual eu fui explorar para entender a distância que tem entre Paulo e Agostinho, né? Me parece que, sendo muito grosseiro, o que o Agostinho detecta, entre outras coisas, é que faltava uma esfera ao qual pudesse ser imputado a esse indivíduo, que vai ser, portanto, um sujeito à vontade, o consentimento ou não com o seu desejo. Porque já que eu não posso ter controle sobre a libido, ou sobre a epitímia, seja libido em Agostinho, seja epitímia em Paulo, já que eu não posso ter controle sobre o desejo, já que ele é uma força dentro da qual eu sou passivo, eu preciso de uma esfera, de um campo, que vai ser dado pelas condições da experiência da carne, que vai aparecer nisso que o Foucault chama de sujeito do desejo do direito, que é um sujeito da vontade, em Agostinho. Então, a distância, né, se pudesse recuperar de novo a pergunta, Luiz, só para entender, assim, responder muito objetivamente, né, mas a distância que há entre... um pouco sobre como fica o desejo... Não, essa é a outra, né? Mas, enfim, tudo bem, tranquilo. A distância que me parece haver entre o Paulo e o Agostinho, desse ponto de vista, é uma distância que a gente tem que compreender historicamente, né? Se desprender um pouco dos nomes Paulo ou Agostinho e pensar mais em contexto histórico, nos acontecimentos e no que está em questão no mundo paulino, que é o que o Foucault chama ainda de uma ética dos afrodísia, né? O que está em questão nesse mundo é o problema do casamento, né? E nesse problema do casamento, aí a pergunta, obrigado, né? Com o Paulo não havia um sujeito da vontade, sim, perfeito. Né? Então, nesse mundo do casamento, é muito mais o problema de como eu vou me conduzir com o meu cônjuge, com a minha mulher, e o Paulo fala isso, né? É uma frase bastante sofisticada para o seu tempo, né? Ele fala que o corpo do homem pertence à mulher, claro, tem que ser lida com muito cuidado essa afirmação, e que o corpo da mulher é do homem e vice-versa, né? Isso diz respeito ao quê? Ao modo como o Paulo está pensando que eu não posso simplesmente abrir mão do prazer, e isso é muito importante, até indo contra um estoicismo mais rigoroso, que já estava pensando nesse artigo fantástico do Lebrun, que o Fábio citou, né? Que já estava pensando uma austeridade em relação ao prazer. O Paulo não, ele está sendo muito sofisticado para a sua época, ele está dizendo que sim, nós podemos aceitar o desejo, nós podemos aceitar o prazer, mas essa aceitação passa pelo outro, passa pela conduta, pela minha relação prática, ou seja, pelos atos que eu tenho no casamento com o outro. Ora, no mundo do Agostinho não passa necessariamente pelo outro, a não ser pelo governo. Mas o que se dá no mundo do Agostinho é a pressuposição de uma interioridade, de um sujeito da vontade, ao qual, para este sujeito, e na relação desse sujeito, que esse sujeito tem consigo mesmo, é que o problema vai aparecer, né? Então, não há ainda essa, digamos, complexidade da interioridade do mundo do século V e VI, com Agostinho, com Cassiano e tantos outros, em Paulo. E nessa medida é por isso que não há um sujeito da vontade. Por quê? Porque o Paulo está pensando uma noção, como todos os outros pagãos, de desejo, que é absolutamente diferente da noção de libido, que vai aparecer depois, né, a partir de Cassiano. Eu iria começar a responder por aí, depois me aprofundaria. Muito obrigado pela pergunta. Raquel, obrigado pela pergunta. Eu não diria que é uma proibição nesse caso, mas é uma reflexão desse sujeito nessa relação consigo, e ele vai, né, desenvolver esse estado onde ele não seja atormentado, né, onde os movimentos da carne, essa força, né, que reside dentro dele, que leva ele para essa condição do uso pecaminoso, né, seja apartada, né?
ela seja silenciada dentro de si na medida em que ele se ocupa com outras coisas, né? Então, por exemplo, o ora e labora, né? Trabalha e ora, esse exercício constante com as obras, né? Com a ideia da graça, vai fazer com que você vá se distanciando desses outros movimentos que estariam internamente a você te movimentando. Então, eu acho que indo para o Agostinho, a ideia do consentimento e do uso se dá nessa medida. Você pode viver a experiência da carne, mas você também pode viver essa experiência da graça, né, do Espírito, na medida em que você faça um uso consentido desses movimentos que estão dentro de você, né? Então, eu acho que não uma proibição, né, mas uma produção de um certo estado onde o sujeito vai se deparar, né, com uma certa verdade, vai falar, bom, eu estou me conduzindo nesse sentido, ou não, mas diferente de uma condução estoica, né, na helênica, romana, grega, onde esse estado de autonomia, o estado de autonomia chegaria, né, esse momento você estaria apto a se conduzir, né, e aqui não, essa condução vai ser ininterrupta, né, porque você não consegue lidar com isso sozinho, dado o seu estado pecaminoso, né, então você precisa estar constantemente ocupado com essas atribuições da graça, né, do trabalho, isso nos monastérios, né. E sobre a questão, né, da culpa, do celibato, o Cassiano coloca que o espaço do quarto, né, quando o monge está sozinho, é um espaço de muito perigo, né, porque ali ele não tem o diretor dele por perto, e quando, né, o diabo vê uma seta sozinho, principalmente se for um noviço, é a hora que ele vai pro ataque, né? Então, você deitar na cama e não fazer um exercício repetitivo, constante de oração, para que você logo entre no sono, é um problema, né? Porque você está ali pensando e você vai começar a mexer os seus comichões. Então, você precisa entrar nesse sono para ser apartado daquilo que poderia te acometer ali sozinho, dentro do seu quarto, relembrando o dia a dia, né? Para onde esses movimentos iam te levar, né? Mas é um problema você dormir demais também, né? Você precisa acordar naquele horário estabelecido, porque o que você está sonhando, né? Quem que está mexendo com o que você está pensando aí? Então, para o Cassiano, sono é um problema e esse sono que ocorre sozinho é capcioso, assim. Você tem a mesma coisa do comer, né? Tá tudo nessa medida da discrécio, de uma avaliação da sua própria consciência, de você o exemplo do cambista, o Cassiano dá e o Foucault arremata no do governo dos vivos. Você tem que ser analisar a moeda. Essa moeda é boa? Essa moeda é ruim? Qual é o material dela? Então o monge faz esse mesmo procedimento com os seus pensamentos. E sozinho dentro do quarto, isso acaba sendo assim exponencialmente perigoso, porque é ali que o diabo vai trabalhar com você, porque ali você não está armado pela vontade do outro, né? É a sua. E aí me parece, né, que, bom, isso é o discurso normativo. Na prática, o que literalmente acontecia, né? Óbvio, claro que a gente não pode saber o que esses primeiros monges faziam ou não, né? Mas eu acho que essa agonia, né, de que essa angústia, né, essa ojeriza, né, a essa condição me parece muito forte, assim. Então, creio que muitos ali, né, não seguiam isso diretamente, né, mas é isso que está colocado dentro desse discurso, né, na normatividade era isso que queria se impor, né, essa via régia. Muito obrigado pelas respostas. A gente está chegando perto do nosso teto, mas a gente ainda tem duas perguntinhas. Tudo bem para vocês a gente fazer? Então, a primeira é do Adilson Almeida. Fábio, na carne parece que a verdade de si se liga à obediência, à submissão. Qual seria a diferença da carne no ascetismo cristão e a sexualidade moderna, que não é repressão, como diz Foucault? E a outra pergunta, da Renata Nogueira, poderiam falar um pouco sobre como fica o desejo e os adoecimentos dos sujeitos que não vivem essa liberdade. E aí vocês sintam-se livres para comentar. Pode começar, Fábio. Bom, acho que
a primeira diferença, né, que são regimes de verdades distintos, né? Então, enquanto a experiência da carne é algo que ele está analisando nos primeiros séculos, né, do Ocidente, dessa era cristã, a experiência da sexualidade, né, esse fruto dessa psiquiatria, né, desse pensamento burguês do século XIX, vão colocar essa ideia desse desejo, né, que existe dentro desse sujeito, dessa força ou desses instintos, por exemplo, como o Malcolm falou que é colocado nos anormais, né, a partir de uma problematização, né? Então, como fazer o uso, né, dessa força dentro de você, né, disso que te move, né? Então, acho que a primeira questão é que são experiências de regimes de verdades distintos, né? No mesmo sentido em que a sexualidade moderna não é uma repressão, porque ela produz determinados comportamentos no sujeito, eu acho que a experiência da carne também se coloca nessa medida, onde ela vai fazer com que o sujeito adquira, produza e nessa relação consigo e com os outros adquira determinado estatuto também. Nesse caso, essa verdade de si se liga a essa obediência, a essa submissão, porque a própria vontade é decaída. Então, eu substituo essa própria vontade pela vontade do outro. Mas eu acho que isso não pode ser visto em termos de repressão. Acho que isso é visto nesses termos de uma subjetividade que é produzida a partir de uma relação com uma verdade e essa relação consigo e com os outros. Então, ambos levam o sujeito a professar uma verdade sobre si mesmo a partir de locos distintos desses regimes de verdade, né? Mas ambas estão ligadas, eu acho que nessa ideia de que existe um desejo, algo inerente a essa condição hominídea, né? E você precisa, de alguma maneira, lidar com isso para se encaixar nesse espaço que você está, né? Então, na experiência da sexualidade moderna, por exemplo, você precisa não ser um sujeito perigoso, você precisa responder a essas normatividades, né, cis, heterossexuais, né, de um homem branco, burguês, e na experiência da carne, né, trilhando esse caminho da salvação a partir de um corpus, né, determinado por uma hierarquia eclesiástica, determinado pela verdade dos textos, por dogmas, né. Então, eu acho que seriam as diferenças nesse sentido, mas lembrando que são regimes de verdades muito distintos, assim, né? Um período muito grande separa um dos outros, então a questão das continuidades e das descontinuidades, né? Não é trazer um para o outro, mas tentar ver de que maneira, nessa experiência da sexualidade moderna, tem proveniências, né, de algo que já foi gestado em algum momento nessa relação ética consigo e com os outros. Concordo também, Fábio. Eu acho que a gente consegue pensar uma relação de diferença se a gente aproxima, mas é muito difícil aproximar essas experiências, né? Porque elas são, em alguma medida, incomparáveis, né? No fim do curso Subjetividade e Verdade, o Foucault responde um pouco essa pergunta, e ele faz, aqui, resumida muito grosseiramente, ele diz o seguinte, que se pudesse ser pensado uma diferença, ele diria que a finalidade da experiência da carne é a anulação de si, e a finalidade da experiência da sexualidade é a produção de si. Né? O que a gente vai ter com a experiência da sexualidade é uma incitação, no fim das contas, é o indivíduo, né? É esse indivíduo que precisa aparecer, poder disciplinar, por exemplo. E na carne, como bem mostrou o Fábio, é o contrário, né? Esse indivíduo precisa se anular, né? Precisa renunciar a si. Mas eu retomo isso que o Fábio falou, eu acho que é bem, bem difícil a gente pensar uma comparação nesse sentido, né, de diferenças entre um e outro, porque são experiências diferentes entre si, né, ou seja, elas dizem respeito a campos e mundos diferentes. Né. A outra pergunta, Luiz, para a gente... Essa ideia de um adoecimento, ela diz respeito eventualmente ao campo psíquico, né? Ou seja, pensar o sofrimento, né? E esse sofrimento, do ponto de vista da história da sexualidade, pode ser compreendido no campo da psicanálise, psicologia, psiquiatria, assim por diante. E a gente sabe que o Foucault tem, né, uma produção bastante, enfim, profícua, tensa em alguns momentos enfim, tem muita coisa para pensar, acho que tem vários comentadores aqui no Brasil, Hernani é uma pessoa que está
pensando e escrevendo sobre isso, né? E então, assim, dado esse parêntese, primeiramente, ou seja, em que medida a gente pensa o adoecimento como uma descoberta do campo de si, alguma coisa que pertence a esse campo e pode ser lido criticamente pelo Foucault, se a gente pensar, por exemplo, num projeto de lei de 2016, que é um projeto, né, que foi apelidado de cura gay, né, um projeto que diz respeito ao adoecimento, né, o adoecimento das pessoas que sofrem por ser homossexuais, e o projeto tinha a finalidade de autorizar o tratamento. Esse projeto é muito presente ainda lá no nosso Congresso, né, tem uma bancada ainda que está pensando isso e está bancando, de fato, a ideia de que a homossexualidade, isso que eles chamam, né, de homossexualidade, e essa palavra é deles também, causa sofrimento. Então, veja que é uma faca de dois gumes, né? E esse projeto faz menção ao CID-10, e a gente encontra, digamos que, uma ressonância desse adoecimento no próprio DSM-5, que é o manual que rege a prática psiquiátrica, né, no mundo atual. E aí a gente tem, então, enfim, uma série de questões fundamentais prévias a essa resposta que deveriam ser pensadas em que medida a gente entende adoecimento. Mas deixando essas questões de lado, né, e tentando dar uma resposta a partir do Foucault, né, me parece que a tentativa do Foucault de pensar, né, uma ontologia crítica do presente, ou seja, de pensar, ela vai um pouco nessa direção, né, de se desconstruir, enfim, né, destituir-se de si mesmo, enfim, todos os movimentos de desligar-se, né? Ou seja, você precisa se desfazer de algumas amarras que o constituem dentro de certos regimes de verdade, e nessa medida você tem possibilidade de criação de diferença, de formas de desejar que não sejam colonizadas, né? Por exemplo, pelos regimes heteronormativos. E talvez essa seja uma forma que escape do campo saúde, doença, ou normal e patológico, né? Porque esse é o ponto, talvez, diria Foucault, né? Pensar que aquilo que, do ponto de vista da psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a gente pensa como um problema, né? O masoquismo como um problema, a gente pode entender o masoquismo de outro ponto de vista, se a gente lê aquela entrevista, né? Sexo, Poder e Política da Identidade, que o Foucault fala disso. Então, aí aparece o problema da liberdade, ou seja, né, arriscar-se a enfrentar outras formas de relação consigo e com o outro, talvez seja uma maneira de escapar de uma nomenclatura patologizante. Mas em que medida esse risco não comporta um sofrimento? Acho que comporta, certamente. Acho que o custo da resistência é a dor, assim, dói resistir. Então, aí vem a pertinência da sua pergunta, né? A importância que ela tem. Quando a gente escapa de regimes nos quais a gente se encontra dentro da nossa zona de conforto, a gente inevitavelmente corre um risco. Então, há um risco inerente à resistência, e esse risco, sim, passa pelo adoecimento. Então, essa que é a questão, até que ponto eu estou disposto a me submeter a formas de sofrimento, né, psíquico, de adoecimento, por exemplo, me submeter a formas de marginalização da minha conduta, do meu corpo, né, para conseguir escapar dessa colonização, né, que regimes de verdade impõem atualmente sobre a nossa vida, se pensar em rede social e assim por diante. Então, sim, uma pergunta absolutamente pertinente, para a qual eu não tenho resposta. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que fez perguntas no chat, as perguntas foram muito boas. Queria agradecer, obviamente, ao Malcolm Rodrigues e ao Fábio Gesueli. Não sei se vocês têm algum comentário para fazer ainda. Vocês querem falar alguma coisa? Bom, mais uma vez, claro, agradecer, enfim, primeiramente, Fábio pela fala, pelo aprendizado, e, claro, Luiz pela mediação, e os nossos organizadores e organizadoras, né, nas pessoas de Alessandra e de Márcio, sei que não são só eles, mas principalmente também eles. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço. Agradecer ao convite novamente, né? É sempre muito bom, muito gostoso estar próximo de vocês. Agradecer a generosidade do Malcolm, e a fala também ensina muito.
e ao grupo, à organização, e esperando os próximos aí, que eu acho que é algo que engatou muito bem agora, bem, bem quente. Bom, muito obrigado novamente pela fala de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês voltem. Espero que o Fábio continue marcando presença nos nossos eventos. O Malcolm também, espero que você volte também com o livro, assim que ele estiver aí nessa fase de apresentação. E acho que encerramos por aqui o segundo dia do nosso terceiro evento. Muito obrigado a todos. Não esqueçam do link da presença que está aí no chat. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um ótimo dia para vocês. Obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Até mais.